Pessoal, nessa aula nós vamos estar vendo aí a parte de inserção de gráficos, a melhor forma de estar utilizando um gráfico. Então nós vamos estar vendo aí a parte de introdução, criação de gráficos, a seleção de dados, layout do gráfico e alteração do tipo de gráfico. Um gráfico nós podemos falar que ele é o resultado de uma série de dados obtidos de uma planilha. Através dele podemos analisar as informações de modo visual, o que permite uma rápida comparação de dados para a tomada de decisões. E veremos também os tipos de gráficos. Os tipos de gráficos mais usados são coluna, barra, pizza e linha, porque eles organizam os dados de um modo que facilita a compreensão das informações, mas nem todo gráfico é adequado para certos tipos de dados. A escolha depende do objetivo para o qual ele está sendo criado. Além disso, o gráfico deve mostrar clareza e enfatizar os dados mais importantes. Então, nós vamos ver aí os tipos de gráficos e aonde que eles são melhores adequados. Esse gráfico, por exemplo, é um gráfico de coluna. O nome da categoria aqui é este que nós estamos vendo aqui, ó, Arcos, Baipendi, Barbacena, Conselheiro Lafayette, Tanhandu, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves e Ubá. Quando nós falamos de gráficos de coluna, nós estamos falando a barra na vertical. Geralmente, então, nós usamos o gráfico de coluna quando o nome da categoria ele é mais curto. E, como eu disse, né, o gráfico de coluna é essa barra na vertical. Podemos observar aqui que no gráfico de barras, nós podemos utilizar quando o nome da categoria é maior. Então, esse nome aqui, quando ele é mais extenso, o mais adequado, o gráfico mais adequado é utilizar esse gráfico de barras. A sua barra ela vem no sentido horizontal. Aqui também nós podemos ver o gráfico de pizza. O gráfico de pizza ele sempre representa uma totalidade de 100%. Então aqui todas essas cidades aqui compõem o 100% de cada pedacinho desse gráfico de pizza. Por exemplo, aqui pela legenda nós temos aqui a cidade de Baipendi representando aqui os 31%. Os gráficos também, como nós podemos observar, pode ser observado nos gráficos anteriores, ele tem uma barra de títulos. Aqui são as legendas. E o gráfico de linhas que nós podemos falar a parte que ele é mais utilizado quando nós queremos tratar aí do tempo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui que representa todos os meses, de janeiro a dezembro, e o valor recebido, mostrando aqui, né, o pico, onde que teve aqui no caso de valor recebido, onde que teve seu valor recebido mais alto. Por exemplo, aqui nós tivemos o valor mais alto no mês de abril e o menor valor recebido aqui no mês de janeiro. Então, esse gráfico é mais adequado quando a gente quer tratar de tempo. Poderia estar nos tratando aqui do ano 2016, 2017, 2018 e assim sucessivamente. O processo de criação de gráficos ele envolve 3 passos, que é a parte de seleção dos dados na planilha, a escolha do tipo de gráfico e a definição do modelo. Aqui então, pessoal, no nosso primeiro exemplo aí de inserção de gráficos, eu montei uma planilha aqui onde eu tenho as cidades, o número de alunos, o valor e o total das mensalidades. Eu vou escolher o estilo de gráfico coluna e vou estar demonstrando o meu número de alunos para cada cidade dessa daqui. Então, para mim inserir um gráfico, eu vou selecionar os meus dados, vou em inserir, escolho aqui o estilo, vou escolher o gráfico de coluna 2D. Agora aqui eu posso colocar o meu rótulo de dados,
Eu venho aqui nesse sinal de mais e escolho rótulos de dados. Então aqui em Barbacena tem 2.500 alunos, Lafayette 2.450, Itambacuri 800, Itanhandu 650 e Sabará 900. E aí, pessoal, então aqui na parte de rótulos de dados, eu posso estar escolhendo, clicando na parte de rótulos de dados e posso também estar colocando esses dados na extremidade interna ou na base interna ou extremidade externa, que é como estava. Vou colocar aqui na base interna, os valores vão ficar dentro da barra de gráficos. Observamos aqui também que o título ele já veio de forma automática. Então, por exemplo, se eu colocar aqui alunos, se eu tirar um S aqui, por exemplo, o gráfico já pega a formatação e pega o nome do título aluno, que foi quando eu fiz a alteração. Outra maneira também de estar utilizando esse gráfico aqui, se eu quiser estar alterando esse nome aqui de forma automática, é dar um clique nele, clicar na barra de fórmula, colocar igual e selecionar o título que eu quero. Por exemplo, total de alunos versus valor de mensalidades pagas. O gráfico pegou a nomenclatura. Vou estar formatando aqui. Ele tem também, o gráfico, você pode mover, tanto mover o título, desta forma, deixando o seu cursor com as setinhas aí dos 4 lados, para cima e para baixo, direita e esquerda. E o gráfico também pode ser movido. Aqui na parte de gráficos, eu tenho a parte aqui de design, que eu posso estar movendo esse gráfico para uma outra planilha. É só clicar aqui em mover, escolher nova planilha. Vamos supor, vou colocar aqui gráficos de alunos. E aí eu vou dar um OK. O gráfico vai estar aparecendo aí para mim desta forma. E observem que em uma nova planilha. Pois os dados estão aqui no exemplo 1. Tá? Então eu tenho essa tabela. E o gráfico aqui. Se eu, por exemplo, alterar aqui em Itanhandu, eu colocar 2.500 alunos, igual Barbacena, vem aqui gráfico de alunos, observe que Barbacena ficou igual ao gráfico de Itanhandu. Ele vai calcular o gráfico automaticamente. Falando agora de gráfico de barras, no nosso segundo exemplo aqui, nós vamos escolher um gráfico de barra aqui, porque a categoria agora, observem que é maior, então tem nomes de cursos mais extensos, e a parte de inserção de gráficos é a mesma coisa. Então eu vou aqui na parte de inserir, vou selecionar os meus dados, e vou escolher o gráfico tipo 2D, tipo de gráfico de barra e o estilo 2D. A forma de colocar os rótulos de dados é a mesma. Vou clicar aqui em rótulos de dados. Então está aqui me mostrando o número de alunos para cada curso. MBA em Controladoria e Finanças 50, Matemática 36 e assim por diante. Vou voltar agora então aqui nesse exemplo 1, para a gente poder estar aí montando um gráfico pizza. Eu vou estar selecionando os dados, vou pedir aqui para inserir e vou escolher meu tipo de gráfico pizza, mas o estilo em 3D. Da mesma forma, poderia ter feito quando nós inserimos aí o gráfico de colunas ou barras. Nós temos os estilos aqui 2D e 3D. Vou escolher esse aqui 3D
Vou pedir aqui para colocar rótulos de dados. Aqui eu tenho um bolo no total de 100%, então se eu for considerar aqui, eu tenho 9.150 alunos. E aqui é quanto que cada um representa aí né, nesse gráfico pizza. Se eu quiser saber aqui em percentual, eu volto aqui nos meus elementos do gráfico, que é esse mais aqui. Clico aqui na parte de rótulos de dados, peço mais opções. E aqui, em vez de colocar valor, eu vou trocar para porcentagem. Vou fechar aqui. E aí nós temos um gráfico de pizza representado de acordo com esta tabela. Para poder alterar o nome do título é a mesma coisa, eu clico nele, clico na minha barra de fórmulas, igual, e clico aqui na célula que eu quero que retorne o nome para mim. Vou dar Enter. Aqui, por exemplo, se eu quiser destacar aqui o que tem menos alunos, por exemplo, aqui em Tambacuri, eu clico aqui 2 vezes, e aí eu posso arrastar, que eu vou estar demonstrando qual que é, por exemplo, aqui, onde eu tenho menos alunos nesse bolo todo. No nosso caso aqui, Itambacuri. Representando assim os 9% aí do nosso total de alunos. Lembrando que esses dados são apenas exemplos. E a nossa parte de gráfico, então, é isso, pessoal. Então, o nosso próximo passo agora é ver a parte de funções. E aqui, para representar nosso gráfico de linhas, como dito anteriormente, ele é mais adequado para quando se fala de tempo, né? Nós queremos ver na linha do tempo o que cada valor representa. Então, aqui eu tenho o ano de 2013, o ano de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. E aqui embaixo o número de alunos de cada ano. Então, eu vou selecionar os meus dados e vou inserir um gráfico de linhas. E aí observe que o gráfico de linhas, ele te dá uma ideia melhor de tempo, que a cada ano aqui você vê a evolução. Então, em 2013 eu tinha 2.500 alunos, fui para 2014 com 2.600 alunos. Se eu quiser colocar aqui o rótulo de dados, para ficar mais fácil de visualizar, tenho aqui o rótulo de dados, e aí vocês verem que pode ver que em 2015 teve uma queda aí de 50 alunos e que a tendência foi só aumentando no decorrer do ano. 2017, 2.700, 2.800 e em 2018, 2.900 alunos. Aqui nós podemos traçar também a linha de tendência. Então, essa linha de tendência aqui demonstra qual que é a tendência do nosso gráfico, né, se continuar assim. Lógico que tem muitas variáveis que podem impedir essa linha de tendência, mas o que está representando hoje é essa forma aqui, mostrando que a tendência é a ascensão dos valores e números de alunos.